Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Eu quero agradecer aos inscritos, que mandou o site dessa notícia. Eu olhei em outros sites sobre se a novilha vermelha foi sacrificada. A notícia do sacrifício dela eu já tinha colocado no canal, que seria em agosto, e setembro a pessoa que eles estão considerando Machia e o Elias lá em Israel seriam apresentados em setembro. A notícia que eu tinha, assim, pessoal, era que ela ia ser sacrificada no sábado, amanhã, ou seria hoje, 18 horas, às 18 horas de amanhã, que ela seria sacrificada. Mas está tendo essas notícias, eu vou repassar. Mas a notícia que ela ia ser sacrificada em agosto, ela é verdadeira. E que em setembro seria usada as cinzas dela já no Messias. E no Messias que eles consideram ser o profeta Elias. Então vamos passar essa notícia aqui. Israelenses praticam ritual da novilha vermelha em frente à mesquita de Al-Aqsa. Alguns grupos religiosos acreditam que as cinzas das vacas podem ser usadas para construir um terceiro templo judaico em Jerusalém. Você deve ter observado que essa vaca aqui não é a novilha, porque é uma vaca, a novilha é mais novinha e está cheia de manchinhas brancas, parecendo um recorte, como a própria o site fala. Colonos religiosos israelenses praticam o ritual da novilha vermelha com uma vaca recortada em frente à mesquita de Al-Aqsa. Um grupo israelense religioso foi fotografado praticando o ritual da novilha vermelha, que visa anunciar a construção de um novo templo judaico no local da mesquita de Al-Aqsa. Segundo a tradição judaica, as cinzas de uma novilha perfeitamente vermelha são necessárias para o ritual de purificação que permitiria a construção de um terceiro templo em Jerusalém. Eu estou falando isso para vocês, mas eu estou com um pouco de dúvida. Esse daqui é o rabino mesmo que cuida das novilhas vermelhas, é só ele que toca nelas. Esse daqui é o do Instituto do Templo, o presidente, cofundador. Esse eu não sei porque tá de corta. Mas o escolhido para o sacrifício não era esse aqui. Então ele pode ser que ele esteja aí, houve o sacrifício e ele não estava ali. Esse templo, dizem grupos judeus radicais, deve ser construído no planalto elevado da cidade velha de Jerusalém, conhecido como Monte do Templo, onde hoje tem uma mesquita de Al-Aqsa, o santuário do Domo da Rocha, a qual o Irã ameaçou, não sei se vocês viram, destruir a mesquita. O que parece uma coisa de gente bem doida, já que a mesquita é o terceiro lugar sagrado para o islamismo. Mas se ele fizesse favor de destruir, né? Alguns acreditam que isso anunciará a chegada do Messias, possivelmente até o fim do mundo. Como os rabinos de lá de Israel estão anunciando, ele já está lá, já está no mundo, e realmente não tem como ele não estar na terra. Biblicamente, profeticamente, não tem como. Essa novilha vermelha eram 5, 4 já eram, porque nasceu pelo preto, branco, e só tem uma novilha depois de 3.000 anos que nasceu. Então não tem como uma novilha vermelha nascer depois de 3.000 anos, ser a única novilha para sacrifício. Tem que ser sacrificada porque depois de setembro já passou a idade e ele não está. Obviamente que ele já está. Não posso te dizer que está em Israel, que aí é seu pensamento, Bíblia, e, enfim, mas que ele já está aí é óbvio. Os fiéis do templo agora estão praticando o estivá, que é o dever religioso de uma vaca em frente ao monte do templo. A vaca vermelha ela tem que ser sacrificada em frente ao monte do templo. O sumo sacerdote não participa, tem que ser levita, puro, ao qual já tinham achado, que permitirá o retorno da pureza e a observância de todos os mitzvah do templo.
Postou o jornalista Guionon terça-feira junto com a foto do ativista do Instituto do Templo. Aí fala da história que em 2022 chegou essas novilhas. Elas estão em Siló, por quê? Porque ali foi levantado o tabernáculo, né? Até hoje eu me pergunto por que não tem o terceiro templo, mas por que então não levantou um tabernáculo? Então elas estão no lugar onde foi construído o tabernáculo. Seu eventual, na verdade, sacrifício no Monte das Oliveiras permitirá, de acordo com os defensores, que o povo judeu seja purificado, que possam realizar ritos e adorar no local da mesquita Al-Aqsa. O sacrifício tem que ser de frente para o monte do templo. É uma lei, não tem o que fazer. Uma pesquisa feita por um professor de universidade estimou que as cinzas de uma vaca poderiam ser transformadas em água potável suficiente para 6,660 bilhões de purificações. Hoje, no mundo, nós temos 7 bilhões de pessoas. Então, essa novilha, ela purifica essa geração, a outra geração, a outra e a outra e a outra. Por isso que foram só 9. Não, por isso que foram só 9 até hoje. Porque uma é suficiente para várias gerações. Ou seja, o mundo inteiro tem como ser purificado pelas novilhas, se assim as pessoas desejarem. O local tradicional do ritual no Monte das Oliveiras é visto ao fundo do outro lado da mesquita, sugerindo que a corrida de prática foi realizada na Cidade Velha. O status quo em Jerusalém há muito tempo sustenta que a oração judaica é proibida no Planalto Elevado de Jerusalém Oriental ocupada. Mas o Ben-Gvir derrubou esse estatuto e falou que o status quo não existe mais. Acredita-se que o local seja a localização de 2 antigos templos judeus, foram o mesmo. Os judeus têm permissão para rezar no Muro das Lamentações, que ocorre longo de um lado de coluna e é considerado a última parte remanescente do segundo templo judaico que os romanos destruíram. A verdade é que depois que o ministro falou que o status quo foi jogado por terra, são várias pessoas que oram lá em cima, viu? Restrições à entrada de não muçulmanos na mesquita estão em vigor desde o status otomano que designava os locais sagrados de Jerusalém. O rabinato-chefe de Jerusalém também proibiu oficialmente em 1921. Até hoje o rabinato-chefe não tem, Israel está sem rabino-chefe, mas quando tinha, era proibido porque era considerado que as pessoas estavam impuras. Só que agora, se realmente ela foi sacrificada, igual eu falei para vocês, a minha notícia é que ia ser sacrificada amanhã. Ou hoje, a partir de 18 horas, dependendo da sua religião. Com as cinzas, agora não tem lei rabínica que proíba os judeus de subir lá. E aqui é outro site falando: grupo israelense pratica ritual da novilha vermelha em frente à mesquita de Al-Aqsa. E aí eles falam que aí a possibilidade, né, do Messias agora ele tem que aparecer. Vários sites estão falando a mesma coisa. Então eu pesquisei vários sites, essa é a mesma notícia, é a mesma imagem. Se tiver mais uma notícia eu trago para vocês, mas o que eu sabia até então que ia ser hoje, a partir das 18 horas. Vamos ver se a gente descobre mais coisas. Mas até então parece mesmo que ela foi sacrificada. Como eu avisei para vocês antes, seria em agosto e setembro eles tinham que apresentar a pessoa agora purificada com as cinzas da novilha. Essa daqui é da mesma data, 9 de agosto de 2024. Líderes religiosos em Israel estão se preparando para sacrificar uma novilha vermelha. Não sei se você sabe, mas a questão da novilha vermelha foi discutida no Senado dos Estados Unidos. Obviamente que essa pessoa aqui também sabe, o Jared Kushner, a família dele, e é lógico que eles a apoiam. Nota do editor: o retorno ao sacrifícios, o sacerdote e o templo estão todos descaradamente dando o dedo ao Criador,
que enviou seus filhos para propiciação pelos pecados do mundo. O mundo está prestes a ficar chocado com o sacrifício de uma novilha vermelha na terra de Israel. Aí fala de quando elas chegaram. Aí fala aqui, né, do que aconteceu com aquelas pessoas lá, daquele, daquele terrorismo no 7 de outubro, que o Hamas sabia das novilhas. Aí também fala nesse mesmo site que é um grupo de religiosos, né, foram retratados praticando o ritual da novilha. É outro site. Aí fala que estão praticando o Mishtivá. E é a mesma história. Bom, é isso. E que Deus abençoe vocês.